Tá. Tem que botar outro microfone. Aqui? É. Oi, gente. Boa noite. Então, a gente vai começar agora a falar um pouquinho, uma conversa sobre constituição corporal, biotipo corporal. Nai, só um minutinho, gente. O microfone está aí, é só colocar aqui. Então, constituição corporal, né? A constituição corporal é algo que as pessoas ainda não conhecem bem. Por não conhecermos muito bem a constituição corporal e não entendermos como o nosso corpo funciona, a gente tem uma tendência de achar que o que é bom para uma doença ou uma desarmonia corporal é bom para todas as pessoas. E não é bem assim na visão da medicina ayurvédica. Então, o que é a medicina ayurvédica? Ayurvédica significa ciência da vida. Então, a medicina ayurvédica é uma medicina que é mais científica. Ela pesquisa como o corpo funciona. Ela pesquisa e ela entende de que esse corpo ele é feito de 5 elementos. E esses elementos, eles têm uma característica da sua personalidade, uma característica do seu aparelho digestivo. Então, uma carne, por exemplo, que você come, ela não tem o mesmo tempo de digestão para todos os tipos corporais, para todas as pessoas. Tem pessoas que, quando comem uma carne, 2 horas depois, 3 horas depois, ela vai no banheiro sem nenhum problema. Já tem pessoas que comem a mesma carne, né? E elas se sentem estufadas, elas se sentem empachadas, elas não conseguem, gera gases. Por quê? Porque é um metabolismo diferente. Aí tem pessoas que dizem assim, mas quando eu como carne eu não me sinto muito bem, mas eu gosto muito de carne. Aí tem outra pessoa dizendo, nossa, eu adoro a carne. É a mesma carne, no mesmo restaurante, na mesma casa, temperada do mesmo jeito. Mas ela vai ser digerida de forma diferente de uma pessoa para outra, por causa exatamente da constituição. E essa constituição, a gente dá o nome de dosha na medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica, ela é uma medicina milenar. Ela não é uma medicina recente. É uma medicina que é passada de geração em geração há mais de 10 mil anos. Tá? Os escritos ayurvédicos, as escrituras ayurvédicas datam de 7 mil anos para cá, mas a gente sabe que é uma medicina que data mais de 10 mil anos. Existem histórias, escavações arqueológicas que falam de civilizações, né, de mais de 10 mil anos atrás, que tinha vestígios, né, resquícios de uma medicina holística, né, com ervas, né, que a gente usa ainda hoje. Então, eu estou aqui para falar para vocês algo que pode mudar a vida de vocês. Porque quando a gente se conhece, quando a gente conhece como nosso corpo funciona, como a nossa mente funciona, a gente tem mais autoridade, a gente tem mais propriedade para viver melhor. Quando você não se conhece, quando você não conhece o seu metabolismo, quando você não conhece a qualidade de mente que você tem,
Você está fazendo escolhas na sua vida de absolutamente tudo. Você está fazendo escolhas de trabalho, você está fazendo escolhas de alimentos, você está fazendo escolhas profissionais, que muitas vezes não vai ser compatível com o seu corpo. Não é compatível com o seu sistema biológico, com o seu sistema corporal. Então, dosha, a palavra dosha significa desarmonia, tá? Mas, de uma forma geral, o dosha representa o biotipo, que características você tem. Né? A gente tem a constituição vata, por exemplo. A constituição vata, ela é feita de ar e éter. E o que essa constituição tem para nos ensinar? Essa constituição, ela é feita, ela é desdobrada de uma forma onde a pessoa, ela tem mãos e pés mais frios, ela tem um metabolismo mais frio e, consequentemente, essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande com vento, com climas frios, não são favoráveis. Sejam bem-vindas, pode sentar. Não é muito favorável. Então, pessoas que têm a constituição A e éter são pessoas que geralmente andam muito rápido, pensam muito rápido, aprendem muito rápido, mas também esquecem muito rápido. Exatamente por não ter o elemento fogo, tá? E nem o elemento terra, essas pessoas tendem a ser mais distraídas, têm uma memória de curto prazo boa, mas tem uma memória de médio e longo prazo muito ruim. Então, as pessoas de constituição vata, elas têm uma tendência de esquecer muito rápido o que elas aprendem. Aprendem rápido, mas esquecem rápido. Então, se elas não tiverem fazendo estudo diário sobre aquilo, ela tem aquele conhecimento todo, mas ela não consegue botar em prática sempre, se ela não estiver tornando aquilo uma disciplina, uma rotina, tá? Então, essas pessoas têm pés e mãos mais frios, geralmente têm os intestinos mais presos, têm uma qualidade mental duvidosa. Por quê? Porque o elemento ar e éter, ele tem uma mente tendenciosamente pessimista. Tá? É aquela pessoa que, como não tem terra, está sempre mais insegura. Tem muita velocidade, são pessoas que falam rápido, são mais ágeis, resolvem as coisas rápidos, mas são pessoas criativas demais. E isso é uma parte ruim, digamos assim, porque a criatividade demais hoje no Ocidente é chamada de TDAH. Né? Então, para o Ocidente, para o brasileiro, né, para o Ocidente de uma forma geral, o TDAH é uma disfunção química. Para a gente que trabalha com a Ayurveda, TDAH é uma disfunção do elemento ar no corpo. Tá? Então, a forma da gente tratar o que vocês chamam aqui de TDAH é diferente. A gente não trata com remédios. Tá? A gente trata fazendo com que a pessoa conheça o seu sistema, como a mente daquela pessoa funciona. Então, a gente corta os estímulos, por exemplo. Eu tenho o elemento ar, a minha predominância é vata, tá? Então, eu tenho muita dificuldade com som muito alto e pessoas falando ao mesmo tempo. Isso me causa uma ansiedade, uma irritabilidade. Então, se a pessoa estiver fazendo o mesmo tipo de som, ou, por exemplo, batendo numa panela, numa coisa, repetidas vezes, tá? Pois isso vai alterar a sua mente. Isso vai deixar você irritada. Isso vai deixar você ansiosa, agoniada, tá? Então, quando você conhece, você percebe que você não tem uma doença. Você tem uma desarmonia que está em alta no seu corpo. Então, quando você consegue entender isso, você vai cortando aqueles estímulos que te adoecem, tá? Então, o que vai acontecer? Os meus filhos, eles ainda brincam comigo, porque quando eu estou assistindo TV em casa, o som, o volume é bem baixo. Entendeu? Porque para mim é mais prazeroso assistir a TV com o som baixo, sem nenhum estímulo externo, tá? Então, se tiver muita gente em casa, eu prefiro não assistir. Certo? Por quê? Porque eu não vou prestar atenção. Eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar irritada. Então, para esse elemento, a pessoa que tem essa característica vata, ela precisa entender o que aquilo vai provocar nela.
Então, quando você conhece, né, você diz assim, isso aqui não vai ser bom para mim, então eu não vou fazer. Então, você começa a ter mais domínio. Então, quem tem, vamos dizer, TDAH, né, que para a gente é o elemento A em alta na pessoa, a gente começa a orientar essa pessoa e essa pessoa começa a ver uma melhora, porque ela vai cortar os estímulos, certo? Então, o elemento Vata, como tem uma mente mais pessimista, uma mente mais tendenciosamente pessimista, e ele sabe que isso é uma consequência da característica do dosha dessa pessoa, ela começa a duvidar do próprio pensamento, questionar aquele pensamento negativo, tá? Por exemplo, eu gosto muito de me dar como exemplo, porque eu sou a vata bem característica mesmo. As minhas mãos e meus pés sempre foram frios, então quando eu era criança, eu transpirava muito pelas mãos e pés. Então eu recebia muito bullying. Então, as outras crianças, quando iam brincar de roda comigo, faziam, cara, tua mão tá molhada, sabe? E eu, quando criança, eu ficava muito angustiada, porque para a medicina ocidental isso era uma disfunção. Entende? Tinha pessoas que tinham que fazer cirurgia, e quando fazia cirurgia, naquela glândula aparecia só em outra área, entende? Então, isso tem a ver com a ansiedade daquele dosha. Porque a ansiedade todo mundo tem, mas pelo biotipo corporal ela vai se manifestar de forma diferente. A ansiedade no vata vai fazer com que as mãos suem, que elas fiquem frias, vai confundir a mente da pessoa, tá? Vai dar síndrome de pânico, vai dar uma sensação de que está faltando ar, certo? Vai ter uma tendência de pensamentos que não vai dar certo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Fica muito tempo pensando a respeito em todas as possibilidades. Por quê? Porque essa pessoa, a constituição dela tem mais elemento ar e mais elemento éter. Então, é como se você botasse uma pipa no ar sem segurar. O vata é assim, ele vai em qualquer direção. Tá? É o tipo da pessoa que vai muito com os impulsos, sabe? Então, às vezes, você sai com o vata sai com a listinha de feira para compra. Aí ela chega no supermercado, ela esquece que está com a listinha. Aí ela vai comprando tudo aquilo que ela vê, ela acha que precisa daquilo, aí ela sai comprando, entende? Aí chega em casa e diz, poxa, eu esqueci exatamente o que eu ia comprar. O que eu ia comprar, eu não comprei, comprei outras coisas. Isso é uma característica desse tipo de elemento, certo? Desse tipo de dosha, né? E a vantagem de você conhecer isso é você se conhecer, entendeu? Então, tipo, eu tenho clientes que têm o elemento ar e éter muito em evidência e faz escolhas que não tem muito sentido para o corpo. Por exemplo, eu tenho uma cliente que mora no Canadá e é um lugar muito, muito frio. E aí, o que acontece? O frio não é favorável para esse tipo de corpo. Então, o que acontece? Isso altera a mente da pessoa. Então, ela fica sem saber o que ela quer fazer, ela fica sem saber onde é que ela quer trabalhar, tá? Os intestinos começam a ficar completamente presos, tá? Começa a vir uma alteração de tamas na mente, que é uma estagnação. Então, ela fica sem movimento corporal, porque o frio faz com que a pessoa queira se aquecer, né? Porque a pessoa já tem um metabolismo frio e está no ambiente frio, a tendência dessa pessoa é querer se aquecer. E aí, quando você vai se aquecer, qualquer movimento que você faça vai lhe dar frio, então você quer ficar parado, tá? E aí isso leva a uma espécie de depressão. A pessoa fica deprimida, ela tem muitas coisas na cabeça, mas ela não tem força no corpo para fazer, porque o frio inibe aquela pessoa. Né? Então, quando você conhece mais a seu respeito, você não vai fazer escolhas que vão te prejudicar. A pessoa pode dizer, poxa, lá no Canadá você ganha dinheiro, todo mundo é bem-vindo, não sei o quê, mas você especificamente não vai ganhar. Porque naquele lugar, que é bom para uma grande maioria das pessoas, para o seu biotipo corporal, não é favorável. Então, conhecer um pouco de como seu corpo funciona é fantástico, porque impede que você cometa erros que vão alterar a sua vida, né? Que vão desviar você, né? É como, vou dar outro exemplo, uma pessoa vata, ela tem horror à rotina. Uma pessoa vata gosta de liberdade, né? Então, se ela tiver que fazer todos os dias a mesma coisa e não tiver, como é que se diz, independência para fazer o que ela quiser na hora que ela quiser,
Se ela tiver um emprego, um trabalho, que todo dia ela vai fazer a mesma coisa, aquilo vai deixar ela muito infeliz. Aquilo vai levá-la a uma ansiedade, tá? Ela vai se aborrecer, vai mexer no humor dela. Por quê? Porque ela não gosta de rotina, tá? Embora ela precise. Vocês entendem? Porque o Vata, ele precisa minimamente de uma rotina para que ele possa se equilibrar, para que ele possa ter uma disciplina que possa ser benéfica para ele. Mas ele vai ter dificuldade. Então, o que é que altera também, né, o Kapha? Alimentos frios, tá? Porque o Kapha, ele tem uma digestão muito lenta, muito fria. O aparelho digestivo desse dosha é abaixo da média. Então, assim, um aparelho digestivo que funciona 37 graus, 37 graus e meio, para um Vata 35, 36. Então, uma coisa que você vai comer, por exemplo, um pão que você vai comer num pita, que tem o elemento fogo, que digere talvez em 1 hora, em 2 horas, no Vata ele vai estar de tarde, ele ainda vai estar empachadinho. Entendeu? Principalmente se ele ainda tomar água, aí é que fica, piora mais as coisas. Ou seja, uma dieta à base de saladas não é bom para esse dosha. Tá? Então, entender isso faz toda a diferença, porque você vai entender que salada é maravilhoso. Eu, por exemplo, eu amo salada, mas quando eu como salada eu fico com muitas gases, tá? Porque eu não tenho elemento fogo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar, inevitavelmente, empachada, cheia de gases, e ainda imediatamente vai baixar a temperatura do meu corpo, minhas mãos vão ficar frias, tá? E isso, com o passar do tempo, vai afetar a qualidade do sono. Então, Vata, ele tem tendência a doenças nervosas, tá? Então, a primeira coisa, quando o Vata está em desequilíbrio, é desequilibrar o sono. São pessoas que têm um sono muito leve, tá? Quando estão em desarmonia, essas pessoas passam a ter insônia, tá? Sofrem muito com insônia, com doenças relacionadas ao medo, tá? Então, síndrome de pânico, doenças articulares, tá? Então, conhecer o seu dosha faz com que você tenha mais controle sobre si mesmo. Um outro dosha é o que a gente chama do Pitta, que é a junção do fogo e da água. Então, o Pitta tem muito fogo e pouca água. Tá? Então, o que é que o fogo faz? O fogo é ótimo para digerir as coisas. Então, se você vai fazer uma comida, você faz o quê? Você vai cozinhar essa comida. É o fogo quem faz isso. Tá? Então, o fogo tem essa função. Né? Então, pessoas que são Pitta, geralmente elas têm o corpo mais uniforme. Sabe aquelas garotinhas de academia, tá? Que a cintura é bem compatível com o ombro, as coxas são mais roliças, o tornozelo é mais roliço, né? E a musculatura é mais definida. São pessoas que gostam de exercícios mais radicais, tá? O Pitta é diferente do Vata. O Vata, ele não gosta muito de rotina. Então, ele não vai ser aquela pessoa que vai estar na academia achando tudo maravilhoso. Entendeu? Ele não vai gostar de academia. Tá? O Vata, sabe o que ele gosta? Ele gosta de caminhar. O Vata gosta de caminhar. O Pitta gosta de correr. Tá? O Pitta gosta de correr, gosta de malhar, gosta de suar. Já diferente do Vata, o Pitta não se dá bem com calor. O calor irrita ele. Tá? O Pitta tem que ter a hora certa de comer. Quando dá meio-dia, se o Pitta não comer naquele horário, ele fica impaciente, ele fica irritado, irritada, tá? Fica a ponto de ser grosseiro, tá? Altera o humor quando está na hora da comida e ele não come, tá? Já o Vata, ele é um dosha que ele se adapta às situações, tá? Ele consegue, é fácil de fazer amizade. O Pitta, ele é o seguinte, ele é aquele dosha que planeja, tem uma mente de planejar as coisas, tá? E executa exatamente como ele planejou. Então, sempre muito metódico em tudo que faz, muito assertivo. O fogo, ele é mais material. Então, são pessoas que são mais estratégicas, tá? Como eu falei, gostam de se exercitar, tem um culto mais ao corpo, gostam de fazer um estilo de yoga mais avançado, mais desafiador,
né? São pessoas que andam marchando. O Vata não. O Vata são pessoas que andam rápido. O Pitta, ele anda rápido, mas ele anda marchando, sabe? E andam com uma direção. O Vata, ele anda rápido, mas ele anda olhando tudo que está ao redor dele, entende? Então, ele não tem muito foco, ele se distrai fácil, ele está ali, sabe onde vai, daqui a pouco ele se perdeu, entende? Onde é que eu ia mesmo? Qual era a rua que eu estava, né? Eu sou meio assim, eu sou um perigo até com o próprio... aquele Google Maps mesmo, não funciona, nada dessas coisas funciona comigo, porque eu me distraio muito facilmente, eu me perco. Um dia desse eu estava ali no Recife Antigo, na livraria, parar para voltar para a aldeia, fui parar em Paulista, sabe? Mesmo com o Waze lá funcionando, o Waze funcionando, e eu lá perdida, né? Então, assim, ele não tem muito Vata, não tem muito senso de localização, entende? Ele se distrai muito facilmente. Já o Pitta, não. O Pitta, ele sabe de tudo, antes de sair de casa ele planeja, ele sabe exatamente qual é a rua que ele vai pegar, ele vê logo lá o aplicativo, não, isso aqui, essa rua está obstruída, isso aqui está melhor e tal. O Pitta passa muita segurança para as pessoas, tá? Porque o Pitta, ele é estratégico, ele é seguro, sabe? Ele sabe o que ele quer, ele aprende fácil e segura fácil, ou seja, ele armazena tudo na mente com mais facilidade. Tá. Boa noite, eu sou Vata Pitta. Como tiver esses dois doshas tão diferentes? Eles são diferentes, mas eles são complementares, tá? Então, porque o Vata, como é ar e éter, ele não tem fogo para o metabolismo dele. Já o Pitta tem o fogo e a água, então ele complementa bastante o Vata. Então, é uma combinação muito positiva. Porque enquanto o Vata ele é muito criativo e tem uma tendência de distração, o Pitta tem foco. Então, quando você tem um dosha misto, um está balanceando o outro, então um está equilibrando o outro. Então, se você tiver mais Vata, você tem uma tendência do intestino mais preso. Mas se você tiver Pitta, você consegue comer uma salada e não alterar tanto o teu metabolismo, tá? Então, são dois doshas que têm velocidade. Então, é uma tendência a ser uma pessoa mais assertiva, tá? O Pitta, ele tem uma tendência de humor mais rajásico, ou seja, é uma pessoa muito objetiva e, às vezes, tendenciosamente mais fria, tá? O Vata, como ele tem o elemento éter, ele tem uma tendência também de ter mais espiritualidade. Então, é uma combinação muito positiva, o Vata-Pitta, certo? Mas você vai saber exatamente qual é a porcentagem dessa distribuição desse dosha. Porque tem isso, você nunca é 100%, tá? Só Vata. Então, esse equilíbrio, você tem uma porcentagem maior. No meu caso, por exemplo, eu também sou Vata Pitta, Marta, tá? E aí eu acho que é uma combinação que a pessoa tem que estar sempre vigilante, porque é uma combinação muito explosiva às vezes, entende? Quando sente raiva, é muita raiva, tá? E tem uma velocidade do vento, né, do ar, que dá mais, que o fogo é distribuído. Então, o Vata Pitta, ele tem uma tendência a ser workaholic, por exemplo, né? Vai estar sempre trabalhando, vai estar sempre criando, realizando. Então, tem uma tendência de sobrecarga. Faz sentido para você? O que eu estou falando? Tem uma tendência de sobrecarga, de pegar muitas coisas, sabe? E quase nunca descansar. Essa é a parte negativa dessa junção do dosha, do Vata Pitta, sabe? Vai até a exaustão, entende? É fácil, uma mobilidade fácil, ou seja, é adaptável, né? E já a parte do Pitta de ser perfeccionista e assertivo, né? Aí vem a parte do Vata, que é mais inseguro e fica em dúvida, né? Com mais facilidade. Aí dá um freiozinho no Pitta. Então, tem sempre que olhar, no teu caso, as desarmonias, porque quando elas vêm nessa junção do Vata Pitta, tem uma tendência a problemas articulares de inflamação, por exemplo, né? Tem uma tendência a vícios, tá? De doenças mais nervosas e mais intensas, tá? Porque são dois doshas de velocidade,
Então, tem que observar essa delicadeza dessa união de Vata-Pitta. Entendeu? E o Kapha, né, que é a água e terra, que está relacionado com estabilidade. Tá? Então, o Kapha, ele é tido como aquele dosha lento. Sabe? Aquela pessoa que vive sempre sendo xingada pelos amigos porque anda devagar, sabe? Que come devagar, fala devagar, não entende muitas coisas rápido, tá? Aí diz assim, fulano fala, mas eu não entendi direito, você pode repetir? Sabe? É aquele dosha que é tido como lerdo, que as pessoas dizem, tu é muito lerda, tu é muito devagar, né? São pessoas que têm uma estrutura óssea mais larga, tá? E tem uma tendência a engordar mais do que os outros dois doshas, tá? O Vata, dificilmente você vai ver um Vata gordo, tá? Mas você pode ver um Pitta gordo, mas geralmente o Pitta, ele está sempre muito no peso. Já o Kapha está quase sempre acima do peso, tá? Então, o Kapha, desculpa. E o Kapha, o que acontece? Ele faz um esforço danado para emagrecer, tá? O Pitta, se ele tiver a fim de emagrecer, ele emagrece. O Kapha, não. O Kapha, ele tem todo um processo. Porque, como ele tem água e terra, por ser mais lento, ele também tem muitos apegos. E, às vezes, a pessoa é apegada a hábitos também. Então, o Kapha, ele tem um temperamento de processar as emoções mais lentos do que o Vata e do que o Pitta. Isso significa que o Kapha, ele tem uma tendência de guardar situações. Então, o Kapha, ele tem tendência a tumores, tá? A guardar ressentimentos, tem uma memória de longo prazo, tem uma memória boa, né? Tem uma dificuldade de aprender, porque não tem um elemento fogo. Mas também, quando aprende, é para sempre, é que nem um elefante. É para o resto da vida. Entendeu? Então, são pessoas que gostam de muita disciplina, mas são pessoas que são muito lentas, tá? Então, essas pessoas que são muito lentas, elas não podem viver sob pressão. Porque quando elas estão sob pressão, elas ficam meio que em choque, aí é que elas estagnam mesmo, tá? Então, são pessoas que têm uma fala mansa, mas, vamos dizer o seguinte, quando ela quebrar com você uma amizade, quebrou para sempre. Mas se ela for sua amiga, se ela confiar em você, é a pessoa que você vai poder confiar para o resto da vida, porque o Kapha tem uma tendência à família muito forte. O Kapha dá muita importância à família, a datas de aniversário. O Vata sempre esquece as datas de aniversário. O Pitta nunca esquece, mas não dá muita importância. O Kapha nunca esquece e dá muita importância. Vocês entendem a diferença? Então, o Vata tem uma tendência de esquecer até o próprio aniversário. Já aconteceu comigo, né? Eu chegar em casa, minha mãe está com uma bolsa de presente, eu dizia, essa bolsa aí por quê? Eu disse, minha filha, hoje é seu aniversário. Aí eu, é? Nossa, que dia é hoje? Entendeu? Tem essa tendência, esquece até o próprio aniversário. Imagine datas comemorativas, nomes que estão nos livros, é uma tendência, o Vata esquece. O Pitta nunca esquece, mas ele também não dá muita importância, tá? E quando dá, é apaixonante, entende? Esse foi no calor da paixão, mas depois passa, como fogo, processa rápido, tá? Acabou um casamento, processa rápido, já mudou a vida, entende? Separou, já foi, já é passado, entende? O Vata demora muito a processar uma separação. Por exemplo, separou, tem certeza, está sempre sem entender o que está acontecendo. O Pitta não. E o Kapha, minha Nossa Senhora, o Kapha, ele vai manter esse sentimento de perda por longos anos. E aí, o que acontece? O Kapha, por exemplo, tem uma tendência a tumores, tá? Ele também tem um metabolismo lento, gosta muito de massa, tá? Na emoção, o Kapha está sempre com tendências de sentimentos de vazio. Então, por isso que ele desconta na comida, certo? Ambientes frios não são favoráveis para o Kapha, tá? Porque deixa ele mais lento ainda. Então, Zaki, a depressão, por exemplo. Quem é que vai ter depressão? Quem vai ter depressão é mais o Kapha, já que ele é mais lento, já que ele é mais melancólico?
Não. A depressão ela pode dar nos 3 biotipos corporais. Ela só vai se manifestar de forma diferente. Entendeu? Então, uma depressão para um vata, ele fica tipo, com pensamentos negativos constantemente, tá? Ele fica, mas ele dificilmente cai de fato. O pita, quando ele está depressivo, ele recorre a vícios, tá? Então, ou ele vai recorrer ao cigarro, ou à bebida, ou ao sexo, ou a jogo. Essa é uma forma de depressão também, tá? O Kapha não. O Kapha ele fica em cima da cama, ele quer comer, ele não quer mudar, ele só vê tristeza. Os 3 têm depressão, mas elas vão se manifestar de forma diferente. E aí é onde vem a mágica do trabalho da cura. Porque o antidepressivo, ele não vai funcionar para um vata, por exemplo. Um antidepressivo, e dependendo do antidepressivo, ele pode alterar ainda mais o vento, levando essa pessoa, esse dosha, a desenvolver doenças nervosas, a ficar mais agitado. Tá? Geralmente, um vata ele é dificilmente diagnosticado como depressão. Geralmente, o médico vai dizer, o psiquiatra vai dizer, não, ele está sofrendo de ansiedade, né? Porque a depressão, para o ocidental, é a pessoa em cima da cama, sem vontade de nada. Na medicina ayurvédica, não. A depressão ela se manifesta de forma diferente. Tá? A depressão ela vai se manifestar no vata como uma deficiência de prana, ou seja, a pessoa, o vata, ele fica sem vontade para nada, mas ele não fica em cima da cama. Ele fica inconstante. Tá? Um vata depressivo, ele fica sem conseguir desenvolver um projeto. Ele já tem essa dificuldade de manter o projeto, mas ele tem muita iniciativa. Um vata em depressão fica sem a iniciativa. Tá? Ele não vai ficar em cima de uma cama, só que ele vai ficar meio sem direção, uma pessoa completamente perdida. Tá? O pita, ele vai ficar com tendências a vícios. Tá? Ele fica com tem uma tendência a dependências químicas, a dependências com álcool ou com sexo, sempre dependências relacionadas à paixão, a fogo, tá? Então, você vai ver pessoas viciadas em sexo, em filmes pornô, coisas desse tipo, né? Há drogas viciantes, como a cocaína, drogas que deem excitação, tá? Então, a depressão do pita é uma depressão muito tóxica. E a depressão do kapha é uma depressão que a gente chama de tamásica, é uma depressão cinza, mórbida, entende? Aquela depressão de que a pessoa chora, não sabe por que está chorando, não consegue sair da cama, mas também não consegue parar de comer. A depressão no vata, você sabe logo, ele não sente vontade de comer. Se ele estiver deprimido, ele não come, gente. É impressionante. O vata perde a fome completamente. Sabe? Ele perde a fome, ele perde a vontade de sair para um lugar, sabe? Se você chamar um vata, que ele adora agito, mas se você disser assim, vamos sair, vamos para uma feirinha, não quero, entende? Mas também não quero ficar em casa sozinho, entende? Não, eu não quero comer, certo? Sente mais sede do que fome, tá? Então, por isso que na medicina ayurvédica, a gente trata de forma muito exclusiva a pessoa. A gente não dá uma medicação universal para uma pessoa. Não tem um remédio só. Esse remédio é para depressão e pronto. Entendeu? Então, para um vata, a gente trata com gengibre, com cálamo. A gente vai tratar com ervas que sejam quentes, com alimentação mais condimentada, mais bem temperada, né? Para o pita, a gente já não vai fazer mais isso. A gente não vai dar um chá de gengibre com pita depressivo, tá? Porque ele vai ficar mais agressivo, ele vai ficar mais raivoso, certo? Para um kapha, a gente vai dar, porque o kapha não tem o elemento fogo. Então, a gente já vai tratar um kapha parecido com vata. A gente vai dar gengibre, cúrcuma, pimenta, vai cortar massa, tá? Vai cortar salada, porque a salada e a massa deixam o kapha mais lento.
Então, são coisas que a gente não deve dar para uma pessoa de um corpo mais, com estrutura óssea mais larga, uma pessoa mais cheinha, alimentos que sejam frios demais, porque essa pessoa vai ficar com a tendência de ficar mais triste, mais lenta, e ela fica frustrada com sua própria situação, sabe? Às vezes acontece de uma pessoa CAFA, vai para um psiquiatra, o psiquiatra manda para um nutricionista, porque a pessoa engordou, porque a tendência da depressão do CAFA é aumentar o peso também, né? Aí manda para um nutricionista, o nutricionista não entende muito bem, aí, coma salada, faça uma dieta de frutas, aquela pior coisa que pode acontecer, porque aquela pessoa está cada vez mais fria, a temperatura interna da pessoa está mais baixa, então a tendência é a mente ficar mais embotada, tá? Então, ela não pode. Então, uma medicação, por exemplo, que retenha líquidos, tá? É péssima para o CAFA, tá? Porque ele vai ficar mais pesado. Então, ele fica frustrado, porque ele está querendo ficar bem, mas, ao mesmo tempo, todo aquele tratamento está deixando ele mais embotado. E aí ele fica frustrado. Poxa, eu vou para o médico, eu me cuido, eu cuido da minha alimentação e não sei o quê, faço isso, faço aquilo. Eu recebo massagem, por exemplo. Uma pessoa CAFA que vai receber massagem relaxante é a pior coisa que pode acontecer para ele. É a pior coisa. Porque a massagem, ela é uma medicação. Tá? Então, aqui no Ocidente é que a gente vê massagem como relaxante. Todo mundo quer receber massagem para relaxar. Mas a massagem é uma medicação. Então, uma pessoa depressiva, ela não pode receber massagem relaxante, porque aumenta ainda mais o tamas dessa pessoa. Essa pessoa fica ainda mais relaxada, ela fica sem motivação. Não existe separação do corpo da mente. Então, se o corpo está frio e está pesado, ele precisa ser aquecido, ele precisa de velocidade. Ele não pode ser simplesmente ninado, sabe? Ele tem que ser estimulado. Então, uma pessoa do tipo CAFA, depressiva, que está pesada, está tristonha, está desmotivada da vida, ela precisa de massagens rigorosas, ela precisa tomar sempre a massagem com óleo quente, nunca, jamais com óleo frio. Certo? Ela precisa de óleos tipo gergelim, tá? Óleos gengibre refinado, para aquecer o corpo dela. Tá? Se ela receber massagem com óleo de coco, por exemplo, vai ficar mais frio o corpo dela. Ela vai ficar com mais dificuldade de se mover. Ela vai ter mais sono. Ela vai querer ficar mais quieta. Não é isso que a gente quer com a pessoa que está em depressão com CAFA, tá? Ao contrário de pita. Pita, você vai fazer uma massagem com óleo quente, vai ser péssimo para pita. Ele não vai ter paciência nem de receber a primeira massagem, porque ele vai ficar se sentindo melecado, entende? Porque ele já tem gordura demais, tá? Então, o que é que você faz para o pita? A melhor massagem para o pita é o urdhvatana, que é feito com um pó, tá? Ele aquece, mas o óleo vai ser frio. Então, é um óleo que depois que você termina aquela massagem, ele sente a pele mais macia, mais limpa, tá? E é uma massagem que acalma a pessoa, tá? Que tira o calor do corpo dela. Já o vata, ele precisa de óleo quente, parecido com o kapha, entende? Então, um vata, ele não deve receber massagem com óleo de coco, tá? Ele deve receber sempre massagens com óleos quentes, né? Não só o próprio óleo aquecido, como óleos de natureza quente, como o gengibre, o gergelim, tá? Que são óleos que vão fazer bem para o aparelho digestivo dele, para as células dele, para os sentidos, e pó que possa também aquecer mais ainda. Então, salas com ar-condicionado, só se for para pita, tá? Mas kapha e vata não deve receber massagem numa sala com ar-condicionado. Tem que receber sem nenhum estímulo de vento, nem nenhum estímulo de frio, porque isso altera o sistema nervoso. Então, quando a gente começa a falar sobre biotipo corporal, a gente precisa entender de que não é só de dentro para fora, mas de fora para dentro interfere muito, tá? Eu não sei, alguns de vocês vão se identificar com isso, mas, por exemplo, uma pessoa vata, se ela recebe um ventilador de frente, ela começa a espirrar. Ela começa a espirrar, tá? Os olhos começam a ficar coçando, tá? Por quê? Porque secou demais.
tá? Como ela não tem umidade, né? Ela tem secura, aquilo vai incomodar os olhos, ela vai começar a coçar os olhos, ela vai começar a espirrar, tá? Porque é uma compensação do corpo. O CAFA, a mesma coisa, tá? Se ele recebe vento direto nele, a mesma coisa. Se ele tiver algum muco, ele vai espirrar, ele vai congestionar todinho, certo? Ele vai sentir frio, vai sentir sono, não se concentra, tá? Então, o fator externo influencia muito, tá? Um pita é desafiador, ele gosta de rotina, ele gosta de disciplina, tá? Então, para ele gosta de metas. Então, a pior coisa que pode acontecer para um pita é você deixar ele sem direção, tá? Coisa que Vata adora, é não ter nenhuma direção. É ele que dá a direção para ele. Já o Kapha e o Pita, ele gosta de tudo mastigadinho. Como é que eu vou fazer? A diferença é que o Kapha, ele não tem iniciativa, já o Pita tem. Tá? Você pode dizer para o Pita, ó, eu quero 100 vendas até o final do mês. Ele vai montar uma estratégia, ele vai conseguir. Então, o Pita geralmente escolhe profissões como advogado, tá? Ele escolhe profissões que façam carreira, ele quer crescer e ele tem uma meta, tá? Então, ele gosta de viver sob pressão. O Kapha não. Então, imagina, um Kapha que não gosta de pressão, que não tem velocidade, tá? Simplesmente ser um advogado, tá? Um advogado que vive em cima de prazos, que tem que ter velocidade, que tem que ter uma certa agressividade para defender seus clientes. O Kapha, numa profissão como essa, ele é extremamente infeliz, porque ele não consegue corresponder à velocidade. Ele não consegue ficar, por exemplo, você tem um prazo até segunda-feira, lascou. Entende? Porque ele gosta de fazer tudo devagar, pensado, com segurança, pesquisando. E quanto menos prazo, mais agoniante ele fica. O Pita não. O Pita, se ele tiver um prazo para cumprir, perfeito, ele faz. Tá? Então, e essas informações, elas são muito importantes porque as escolhas que você faz vai afetar o seu metabolismo, vai afetar a sua digestão, vai afetar a sua mente, tá? Então, o Kapha, como ele tem essa tendência mais amorosa, né? Ele sempre vai escolher profissões como enfermagem, professor. Se for médico, vai ser sempre escolher pediatria, vai trabalhar com geriatra, vai trabalhar com idosos, sabe? Está sempre envolvido em projeto social de ajudar as pessoas. Vai ser um dono de escola, uma dona de escola, sabe? Vai ser professora, vai ser diretora. Sempre o Pita está sempre envolvido em cuidar de algo. Ele ama, tá? É aquela pessoa na família que todo mundo recorre, tá? Quando está doente, porque é aquela pessoa que nunca diz não. Tá? O Pita, as pessoas têm um certo medo, porque o Pita é muito direto. Não é não, sim é sim, quero, não quero e ponto. Sabe? E o Vata está sempre em cima do muro. Ele nem consegue dizer não e nem consegue dizer sim. E aí ele fica, tá, eu vou fazer, aí de repente, eu não queria mais fazer aquilo, e aí termina não sendo compreendido, porque é aquela pessoa que você termina não confiando. Fabiana está perguntando, que massagem é ideal para Vata? Vata Pitta, que são o dosha misto, né? Aí, Fabiana, o que vai acontecer? Vai depender do dosha que mais vai estar em desarmonia, tá? Vamos dizer que se a desarmonia, se você for querer a massagem, uma desintoxicação, um panchakarma, por exemplo, a gente não trabalha com óleo super quente, não, tá? Então, se a sua predominância for vata, a gente vai escolher o óleo quente. Se a sua predominância for pita, a gente vai escolher um óleo frio, entendeu? Aí, nesse caso, aqui eu iria identificar exatamente a desarmonia, eu iria identificar exatamente qual seria o gatilho e aí iria incluir, inclusive, um óleo essencial para trabalhar o sistema nervoso. Porque, nesse caso, nós temos 2 doshas que têm velocidade, tá? Então, a gente precisa saber qual é a característica da ansiedade. É uma característica predominante de Pita? É uma ansiedade que está trazendo irritabilidade, impaciência, cansaço físico, né? Ou é uma instabilidade ou uma ansiedade que está travando você, está deixando você com medo, tá? Então, se for
uma instabilidade relacionada a medo, a gente usa o Neroli, tá? Num óleo de gengibre, tá? Que tem uma temperatura média. Mas se for uma ansiedade do tipo de euforia, aí a gente precisa usar um óleo de coco, entende? Aí a gente trabalha um lavanda. Então, a magia da Ayurveda é exatamente essa. Você é único. Você pode ter aquele dosha predominante, mas ainda assim você é único. Porque é a porcentagem do que está em desarmonia naquele momento, tá? O dosha misto, ele tem as características permanentes, tá? Então você vai ter a velocidade do vata, mas você vai ter o direcionamento do pita. Ela disse que está com artrite reumatoide atacada e queria fazer uma massagem. Queria agradecer. Pronto, a artrite reumatoide é inflamação. Então, é uma doença de pita, tá? Inflamação sempre é a doença do fogo. Então, a gente tem que pacificar esse fogo, tem que diminuir esse elemento fogo. Então, a gente trabalha com óleo de coco, tá? A gente pode trabalhar com óleo essencial de turmérico, tá? A minha sugestão para você é tente misturar o turmérico com o magnésio, tá? O turmérico, ele é anti-inflamatório, tá? E o magnésio é ótimo para as articulações, é usado sempre para disfunção de vata. Então, se você tiver na sua cidade alguém que trabalhe com massagem ayurvédica, né, e que entenda, né, ou que mesmo que não entenda, você pode fazer essa sugestão, você pode até comprar o seu óleo e levar e pedir para que o massoterapeuta aqueça o óleo, né, numa temperatura morna, não pode ser um óleo quente, se fosse com predominância de vata, seria um óleo mais quente, tá? Para que essa pessoa possa massagear você com essa mistura, porque tem, tá? Se você procurar na internet, tem o óleo essencial de turmérico, tem óleo essencial de cálamo, que são óleos quentes e anti-inflamatórios, e tem o magnésio, tá? Essa mistura ela pode ser diluída no óleo vegetal e você recebe a massagem, isso ajuda muito. Marta, ela agradeceu anteriormente pelo esclarecimento, disse que muitas fichas estão a cair, ela é portuguesa, né? Aí disse que ela é vata pita e tem psoríase. Há muitos anos que não está ativa, mas ultimamente começou a despontar, nem sempre que eu estou mais ansiosa. Inclusive, essa é Marta? Essa é Marta. Marta, vê só, a psoríase, ela tem a psoríase de vata, de pita e de kapha, viu? Então, o que acontece? Qual é a característica da sua psoríase, tá? É uma psoríase mais oleosa, tá? Ela tem às vezes o sangramento, ou é uma psoríase vata, tá? Que é seca, tá? Que a pele fica realmente seca e coça bastante. Porque é essa seca, então é uma alteração de vata, tá? Então, qual é a melhor solução? Óleo quente, tá? Óleo quente, pode usar o óleo quente com lavanda, tá? Tem muitas coisas que eu posso, inclusive, sugerir para a sua mistura de óleo para poder tratar a psoríase quando ela estiver ativa. Outra coisa, tenta... se a psoríase está seca, é uma característica de vata, e está em gatilho nesse momento, provavelmente você está vivendo um momento de insegurança, uma ansiedade relacionada à insegurança, incerteza, tá? Talvez esteja precisando fazer algum tipo de mudança na vida, e essa mudança pode estar te deixando com a sensação de vulnerabilidade, tá? A psoríase é uma doença de proteção, certo? Ela disse que está se sentindo insegura assim e que vai falar sobre isso na sessão. Ela vai marcar uma sessão de terapia. Pronto, entende? Então, é bem característico de vata, é assim, tá? Então, quando você entende, você direciona, o tratamento sempre é personalizado, ele nunca é generalizado. Quando o tratamento é generalizado e tem um protocolo só, a tendência dele é nunca dar certo, tá? Ele não dá certo porque nenhuma pessoa é igual a outra, tá? Porque além de ter as características psicoemocionais de cada dosha, a pessoa também tem as circunstâncias da vida da pessoa. Entende? Às vezes é um problema conjugal, afetivo, às vezes é um problema familiar, tem um histórico familiar, que aquilo vai interferir no dosha, mas vai interferir também na forma como essa pessoa interage com o problema. Entendeu?
Então, vamos dar um exemplo aqui bem grave, né? Vamos dizer que uma pessoa tenha tido um histórico de abuso, tá? Durante a sua infância e sua adolescência. Isso, dependendo do dosha, vai ser interpretado de forma diferente. Por exemplo, geralmente na puberdade é onde a fase da mulher e do menino também, né, do rapaz, ele está numa fase de desenvolvimento sexual, os estímulos sexuais. Então, o que acontece? Às vezes é muito comum acontecer um assédio nessa fase, tá? E o pré-adolescente, ele ser estimulado e ele gostar daquilo. E dá uma contradição muito grande para aquela pessoa, porque ele está sendo estimulado, e isso é uma questão física, fisiológica, tá? Não significa que a pessoa está de fato gostando, mas ela está sendo estimulada. E o que é a tendência dessa pessoa é de auto-sabotar-se. Então, a pessoa se sabota porque ela sente culpa, entende? Ela acha, poxa, aquilo era uma coisa errada de fazer, mas eu fiz, eu senti prazer naquilo, então me sinto culpada ou culpado por ter sentido prazer com o assédio que uma pessoa ruim fez comigo. Como é que pode? Como é que eu posso ter tido um orgasmo ou tido um estímulo com uma pessoa ruim na minha vida? Né? Ou às vezes é um tio, às vezes é um avô, às vezes é o próprio pai, às vezes é o irmão. Né? A pessoa sabe que aquilo é uma coisa ruim, que tecnicamente não é certo, mas ela sentiu prazer naquele momento. A tendência dessa pessoa, mesmo que ela seja pita, é de se auto-sabotar. Então, o histórico da pessoa é importante, porque você vai somar aquilo com também a característica do dosha. Né? Então, cada dosha vai responder de uma forma diferente, mas ela tem um histórico ali de vida. E aquilo tem que ser visto pelo terapeuta também, porque aquilo vai influenciar de como a pessoa vai responder ao tratamento. Entende? Então, a gente tem toda doença, né? Para a Ayurveda, ela é psicossomática. A doença, ela não tem um fator isolado, externo. Né? Até um vírus que você vai pegar, né? O seu corpo tem que estar aberto para desenvolver aquele vírus, né? Então, às vezes você está aconteceu comigo, por exemplo, em 2019, 2020, na época do Covid, a gente veio eu vim repatriada da Índia para o Brasil, e dentro do avião tinha 350 pessoas, brasileiros que estavam na Índia em plena época do Covid, no auge do Covid, em pleno lockdown. E aí tinha tido muita gente que tinha pego o Covid, mas que não tinha desenvolvido realmente os sintomas todos, mas estava lá. Mas muitos de nós não pegou o Covid. Entende? Então, assim, a gente estava num espaço, vamos dizer, favorável àquilo, a gente estava com vírus em ascensão, a gente estava com pessoas doentes, mas muitas pessoas não pegaram. Entende? Então, é isso. Tem um fator externo? Tem, mas o fator externo, para ele atingir o corpo da gente, precisa do fator interno estar favorável para aquilo. E cada dosha vai ter a sua tendência. Entendeu? Então, um pita, ele pode estar favorável, mas como ele tem o elemento fogo, ele processa tudo mais rápido, tá? Já o kapha, por ter um processamento muito lento, é o dosha que pode pegar uma COVID e pegar um problema pulmonar muito mais fácil do que o pita e do que o vata, tá? Porque o gatilho do kapha é o pulmão. Então, o kapha, quando ele adoece, quando ele gripa, ele fica com o pulmão cheio, ele tem uma tendência à pneumonia, à bronquite, tá? À asma, porque são doenças desse dosha, tá? Mas isso significa que o vata nunca vai ter, como é que se diz? Asma? Vai, mas vai ter uma asma diferente do kapha. Entendeu? Então, todas as doenças podem acometer os doshas, tá? Mas elas vão se manifestar de forma diferente. E a gente tem que levar também o histórico de vida da pessoa. Que tipo de alimentação essa pessoa ela come, qual é o ambiente que ela vive, se é um ambiente agressivo, violento,
se é um ambiente, se é um país frio, se é um país quente, se é um estado, um estado que chove muito, outro que é seca, tudo isso vai influenciar também naquele dosha. Mais alguma pergunta? Ele disse que não sabe o dosha dela e acha que é um pouco de tudo. Tem tempos que acha que estou mais para pita, outra mais para vata. Certo. E aqui, tem alguém com mais perguntas? Tem alguma dúvida? Eu tenho uma criança. Consegue. Não, não muda. O dosha nunca muda. Ele já nasce, porque o dosha é o seguinte: quando existe a fecundação do óvulo, tá? E o espermatozoide, naquele momento, vem as informações do pai e da mãe, tá? E ele vai receber as influências do fator externo, de um conjunto de coisas. Vamos dizer, você está com seu parceiro ou com sua parceira, tá? Então, ali naquele momento, houve a fecundação, tá? Aí, naquele momento, aquela relação, ela foi apaixonante, as pessoas queriam, ambos queriam, o ambiente era romântico, tinha música, tinha lareira, aquilo tudo vai influenciar na Constituição. Entende? Depois que ele está ali, que ele está registrado, é que nem um HD. Depois que está registrado, vai ser aquilo ali para o resto da vida. Entendeu? O que é que vai mudar? A característica mental, porque a característica mental é o que a gente chama das gunas da mente, tá? Que também são elementos. Elas podem mudar. Por exemplo, você pode mudar a forma de você receber uma notícia, a forma de você processar uma emoção, mas nunca vai mudar a característica mental, a característica da tua personalidade, entende? Porque aquilo está relacionado com o seu dosha, tá? Então, vamos dizer, você seja uma vata pita, como no meu caso, como no caso da Marta, e aí são pessoas que vão ter velocidade no pensamento, vão ter determinação no que faz, mas são pessoas que vão ser acometidas eventualmente com insegurança, tá? Aí a mente pode ser afetada, por exemplo, eu posso estar num lugar que possa fazer muito barulho, ou estar trabalhando num lugar onde muitas pessoas falam ao mesmo tempo, aquilo ali vai afetar a minha qualidade mental, não a minha personalidade. Tu está entendendo? Eu posso me tornar uma pessoa mais irritadiça pelo ambiente que eu estou. Entende? Então, eu vou me tornar mais ansiosa, mais raivosa pelo ambiente que eu estou, que é um ambiente que afeta a minha mente. Tá? Mas aí eu tenho consciência do meu dosha e aí eu começo a dizer, esse ambiente não é para mim. Entende? Esse ambiente não é para mim. Eu vou me mudar daqui. Vou sair, vou pedir demissão desse trabalho, vou sair daqui. Imediatamente, a minha mente melhora. O meu dosha, não. Se eu tenho uma personalidade firme, eu vou continuar com essa personalidade firme, mas eu vou ficar menos irritável. Entendeu? As crianças é a mesma coisa. Principalmente, você consegue identificar o dosha de uma criança já com 7, 8 anos de idade, e você já sabe, aquela criança ela tem um dosha misto, ela vai ser kapha pita, certo? Ou kapha vata, coisas desse tipo. Então, o que acontece muito nas escolas é que tem muitas crianças, por exemplo, com elemento ar, tá? Então, são crianças que são consideradas assim, tipo, indomáveis, por exemplo. Tá? E aí os professores dizem, essa criança, olha, ela precisa de um psicólogo, ela não presta atenção, ela não gosta de estudar, ela não fica quieta, ela senta, ela levanta, ela fica com o celular, faz amizade com todo mundo, entende? Esquece tarefa em casa. Então, essa característica é super característica de vata. Então, essa criança ela nunca vai mudar. Então, o que é que vai... Mas e aí? Como é que vai ser essa criança na escola? Você vai entender essa criança. E aí você vai também saber que ela vai aprender rápido, mas ela vai esquecer rápido. Entendeu? Então, você vai ter que entender que a linguagem que você vai passar para aquela criança não pode ser a mesma linguagem que você passaria para um kapha, por exemplo. Entendeu?
que o CAFA vai ser bem paciente, ele vai estar lá, ele vai ser aquele aluno que ele vai fazer as tarefas de casa, bem direitinho, mas ele sempre vai ter dúvida, mas quando ele aprender, ele vai ser aquele aluno que ele vai ser sempre médio, ele nunca vai ser o primeiro aluno da classe. O primeiro aluno da classe vai ser sempre aquele pita, entendeu? Então, é sempre aquele que entrega rápido, que gosta de falar, que fala bem na escola, entende? Que entrega o trabalho pontualmente, sabe? Que quer fazer aula de inglês também. É aquela criança que vai se destacar, porque aquela criança tem o elemento fogo. E aí, nesse caso também, os cuidadores, no caso, os pais, de repente, aí tomam cuidado com os fatores externos. Exatamente. Para não deixar aquela criança Exatamente. se perder. Exatamente. No doce dele. Isso. Por exemplo, uma criança pita, os pais têm que ter muito cuidado com os estímulos de internet e de jogos. Principalmente jogos que estejam relacionados a tiro, entende? A competição, porque aquilo vai estimular aquele doce a ser mais ainda. Entendeu? Aí vamos dizer que você tem um filho CAFA, tá? Alimentação também. Exatamente. Aí você vai ter um filho CAFA, e o filho CAFA é aquele filho que provavelmente não vai querer o jogo. Entendeu? Não vai querer, porque ele não tem velocidade para estar guerreando com ninguém. Aí você vai estimular um esporte que dê a ele velocidade. Entende? Então, assim, quando a gente não entende isso, a gente machuca muitos filhos, porque, por exemplo, tem muitas crianças que são CAFAs, que têm uma estrutura óssea mais larga e tem uma tendência a ser mais cheinho, aí a mãe dá salada, a mãe cobra a velocidade. Parece lerdo, anda mais rápido, e não sei o quê, emagrece, veja aí, você come doce, você come... É péssimo para a criança, porque ela vai... A estrutura dela é aquela, entende? Ela não pode se transformar numa outra criança. Então, como eu vou lidar com isso? Por exemplo, a minha neta, ela é CAFA-pita, tá? Ela ama doce. Ama. Tá? Então, se eu tiro 100% doce dela, se minha filha tirar o 100% doce dela, ela fica super irritada. Então, tem que conseguir o meio termo. Então, se você quiser ajudar a Flora a não comer o doce, como ela tem pita, tem que ter uma lógica para ela. Você não pode simplesmente dizer não e pronto. Por que ela não pode comer? Aí tem que ter todo um processo. Olha, você quer isso, você quer assim, assim, assim. Não. Então, isso vai te fazer mal. Então, vamos fazer o seguinte, equilíbrio. Você come uma vez por semana ou 2 vezes por semana, mas se você comer todo dia, vai acontecer isso e isso no seu corpo, por isso, isso e isso. Por quê? Porque o pita, ele é muito inteligente. Então, não adianta você dizer não. É por que não. Entendeu? Já se for uma criança vata, aceita de não pode. Tá tudo bem. Então, já está focado em outra coisa. Entende? Já muda rapidinho. Então, esse conhecimento, meu grande sonho, sabe, era que as escolas pudessem ter acesso a isso, sabe? Porque eu atendo muitas crianças, às vezes, os filhos dos meus alunos e tal, e a recuperação é fantástica. Tem crianças, às vezes adolescentes, por exemplo, adolescentes de 14, 15 anos, que são diagnosticadas com depressão, tá? Principalmente nessa fase que a gente está de internet, principalmente as meninas que são CAFA, elas se comparam muito com as meninas que estão na internet, que são aquelas que têm um cabelo assim, corpo passado, dança, faz aquela coisa do TikTok, canta, tem muito talento para isso. Assim. E as meninas CAFAs, elas não conseguem aquilo. Desejam aquilo, porque aquilo é o que todo mundo olha, é o que todo mundo valoriza. E ela tem aquele metabolismo, aquele corpo que vai ser sempre assim. Então, o que acontece? Elas têm uma tendência de um mundo virtual. Então, tem jogos que facilitam isso. Eu já atendi várias meninas com essa idade que têm essas características. Então, elas desenvolvem acne, sabe? Elas desenvolvem pré-diabetes, certo? E aí, como é que você trata isso? A primeira coisa é deixando bem claro que a abordagem não pode ser igual a outra pessoa. Entende? Não é simplesmente ver aquela criança ou aquele adolescente como uma pessoa doente. Mas quando você entende as características, você começa, tipo assim, a falar uma linguagem que aquele adolescente vai entender. Sabe?
Então, você começa a se colocar, é o entendimento. É o que a gente chama aqui de rapport mesmo, é uma conexão, né? É se conectar com aquele adolescente e entender o dosha dele, ele é sensível daquela forma, ele fala daquela forma, então é um trabalho meio que junto com os pais. Então, a gente ensina os pais a conhecer seus filhos. Olha, seu filho tem esse metabolismo, então a comunicação tem que ser essa aqui. Você não vai poder exigir, não adianta você dar 300 atividades para essa pessoa, porque ela não vai atingir essas 300 atividades. Dê uma por uma, faça metas curtas e possíveis dentro da realidade dela, entende? Não ache que ela tem que ser mais rápida, porque ela não vai ser. Ela vai ter sempre essa velocidade. Aí, quando você esclarece, a relação muda. A relação de mãe com filha muda. Eu vejo muito isso aqui, porque é como se a mãe abrisse uma porta para a criança entrar, sabe? E ela dizer, ok, eu posso confiar em você, você me entende agora. Você não está exigindo de mim algo que eu não posso dar. Entendeu? Então, isso é muito importante, sabe? É muito importante. Então, os doshas, eles são uma parte da medicina ayurvédica que ajuda muito as pessoas a seguirem com suas vidas, né? Porque toda pessoa no planeta, ela vai ter dificuldades. Você não encontra nenhuma pessoa que diga para você que não teve dificuldade na sua adolescência, na sua infância. Todo mundo teve, né? Então, por melhor pai, melhor mãe que você tem um trauma, você tem uma dificuldade, né? Os nossos pais são os nossos desafios, tá? Então, a gente vai ter essas dificuldades. Então, como a gente vai encarar essas dificuldades é muito de acordo com o nosso dosha. Então, quando a gente começa a entender, poxa, eu tenho uma tendência à melancolia. Eu tenho uma tendência a olhar para o passado. E isso me prejudica, porque eu já tenho esse dosha que é favorável a isso. Então, eu vou deixar de estar olhando fotos, por exemplo. Eu vou entender de que eu vou estar sempre olhando os pais do meu vizinho, do meu primo, porque isso é uma tendência minha. Eu mesma, eu tenho uma tendência a uma mente mais negativa, né? Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu sempre penso, será que vai dar certo? Né? Será que eu fiz tudo certo? Será que não sei o que, não sei o que? Aí eu lembro, não, isso é uma tendência da minha mente. Deixa eu ver, deixa eu fazer uma. Eu fiz isso, pronto. Eu fiz isso, eu fiz a minha parte. Então, tudo que tiver que acontecer, vai acontecer por ordem do universo, não tem nada a ver comigo. E aquilo me traz harmonia. Entende? Porque tem um histórico de vida de adolescente, porque eu fui sempre muito comparada com os meus primos. Eu tenho uma família muito grande, então tinha muito primo, né? Então eu sempre fui uma pessoa assim mais inteligente, mais espiritualizada. Então eu questionava mais. E a minha avó, né, que naquela época era um sistema mais matriarcal, a minha avó estava sempre dizendo: por que você não é feito fulana? Veja fulana, ela senta direitinho, ela é educada, ela é assim, assim. Você já é toda estabanada, nanana. Então, eu fui muito comparada. Então, eu achava, durante muito tempo, que tinha um jeito certo de ser. E aquilo me frustrava, porque eu não conseguia ser mais lenta. Eu sempre era mais rápida. Eu sempre estava mudando muito. Então, eu cresci ouvindo, o que é que vai ser dessa menina? O que é que vai ser dessa menina? Essa menina não sabe o que ela quer da vida. Então, isso aumentava mais ainda a minha insegurança, né? Então, só depois de grande, de conhecer esse trabalho, foi que eu vim me entender, né? Faz mais de 30 anos que eu estudo a Ayurveda, né? E que eu vim me entender. E eu costumo dizer, isso tudo me salvou. Porque eu comecei a entender de que, muitas vezes, quando eu rezava, eu chorava, eu dizia assim, por que, Deus, você me fez assim, né? Por que você me deu vontade eu sabia dançar bem, né? Eu sabia me comunicar bem. Então, eu achava que aquilo era uma coisa ruim, né? E como é que Deus tinha dado uma coisa ruim para mim e não me deu uma ferramenta para eu melhorar? Esse foi meu questionamento durante muitos anos, né? Depois eu entendi que eu era perfeita exatamente como eu era. Eu não tinha que mudar nada, eu só tinha que me conhecer, me aceitar, né? Fazer escolhas que o meu corpo e a minha mente desse conta, sabe?
E aí eu sempre sabia, não, eu tenho uma tendência a pessimismo, eu tenho uma tendência a me sentir culpada por tudo, porque eu sempre era tudo eu que fazia em casa, né? Ah, isso aí foi ela que fez. Tenho certeza que foi, estabanada do jeito que ela é. Então eu cresci sendo tudo eu, tudo eu, tudo eu. Então eu tinha muita culpa, eu carregava muita culpa. E quem carrega a culpa se sabota. Entende? Porque quem carrega a culpa geralmente não tem a sensação de pertencimento e de merecimento. Então, essas pessoas, elas têm uma tendência a estarem se sabotando. Às vezes acontece uma coisa muito boa para ela, um convite, uma proposta de trabalho, mas ela não se sente merecedora daquilo, ela não se sente capacitada para aquilo, e aquela ferramenta, aquela oportunidade vai embora, né? Então, assim, conhecer seu dosha, conhecer suas limitações, conhecer sua sombra, te dá uma vantagem na vida, sabe? Você não fica tão entregue a destino, entende? De você, isso aí aconteceu porque eu sou assim mesmo, aconteceu porque eu não tenho sorte, né? Nessa vida, né? Eu não tive sorte. Tem gente que nasceu com a bunda virada para a estrela, né? Eu não. Então, essas coisas que era costume, pelo menos da minha época, de dizer você não tem sorte, tem uns têm sorte, outros não têm, isso não existe mais na minha vida. Entende? Então, eu sei que tudo que acontece fora de mim são consequências das minhas escolhas. Então, eu estou sempre muito presente nas escolhas que eu estou fazendo e me perguntando o que tem por trás das minhas escolhas. Né? Por que eu fiz essa escolha? Eu fiz essa escolha por causa de medo, eu fiz essas escolhas por causa de prazer, eu fiz essa escolha porque é conveniente, entende? Eu escolho ficar remoendo uma situação que está me fazendo ruim, por quê? Para me sabotar, entende? Então, conhecer o seu dosha, o seu biotipo corporal, faz com que você, de uma certa forma, não caia na armadilha da sua mente, sabe? E não fique culpando os outros por algo que foi escolha sua. Entendeu? Tem mais alguma pergunta? Tem alguma correlação entre dosha e tipo sanguíneo? Olha, eu não posso te dizer com certeza, mas eu comecei a fazer uma pesquisa, porque eu vejo também muita coerência no tipo sanguíneo, sabe? Às vezes, determinados tipos sanguíneos algumas comidas são favoráveis, outras não são, né? E eu comecei um estudo para perceber se quem tinha tipo A ou tipo O, que tipo de dosha tinha. Mas eu não posso te dizer com certeza, até porque não existe nenhuma literatura que ligue a isso. Mas eu acho, sim, que tem, sim, uma coerência na questão do sangue com o dosha. Eu acredito que tenha. Eu gostaria muito, porque eu não tenho recursos para isso, né? Porque seria uma pesquisa mais aprofundada, né? Você pegar o biotipo corporal e tirar o sangue, você vê, as pessoas sempre têm sangue assim, né? Mas eu já pesquisei a respeito, eu sei que tem umas pessoas que fazem esse tipo de pesquisa. Eu estou indo agora, na próxima semana, para o Congresso Internacional de Ayurveda. E, coincidência ou não, eu estou levando esse tipo de pergunta para lá. Porque, como vai ter alguns médicos de Ayurveda do mundo inteiro, eu acredito que seja levantada essa questão. Tá? Aí, se for levantada, eu trago a resposta para ti. Eu percebi que tem uma correlação com o temperamento. Tem sim. Exatamente, exatamente. Eu já pesquisei alguns anos atrás, porque essa coisa do tipo sanguíneo é antiga, né? Veio até mesmo antes do conhecimento de Ayurveda aqui no Ocidente, né? Um estudo antigo. E eu sempre achei que tinha coerência, sabe? Porque o que é bom para um sangue não é bom para o outro. E eu acredito que essa combinação de sangue também tem a ver com os elementos, sabe? Que nem os doshas, tá? Porque quando a gente começa a se aprofundar, que a gente chama de tecidos, a gente chama de dhatus, a gente vê a predominância de alguns elementos, sabe? Na alteração do dosha, né? Que a gente chama de vrikruti, né? Que é quando o dosha está alterado, a pessoa está em desarmonia. E eu acredito que se fizesse uma pesquisa relacionada ao sangue, né? Eu acho que a gente ia encontrar também essa correlação, sabe? Tem.
doenças no pulmão têm uma correlação com tristeza, tá? Choros não expressos, muitas vezes tem uma tendência de gerar muco, e principalmente se for uma pessoa CAFA, tá? Quem tem a tendência de ter problemas pulmonares sempre é o CAFA. Isso não significa dizer que você não vai ter um PITA com pneumonia, tá? Nem um VATA com pneumonia. Mas vamos dizer que a tendência é menor, tá? É menor um VATA, por exemplo, ter um problema pulmonar, tá? Mas já o PITA e o CAFA, ele já vai ter uma tendência, porque ambos têm água. Mas o CAFA, por ter uma predominância maior de água e terra, são pessoas que têm problemas com tendências no pulmão. E pulmão, ele é um órgão da tristeza. Então, veja se faz sentido para ti, tá? Se você tem sempre problemas no pulmão cheio, muco, bronquite, pneumonia, né? São tristezas profundas, tá? Muitas vezes tristezas relacionadas à infância, tá? Aí depois você me diz se fez sentido para você o que eu falei, tá? Mas se não faz sentido para você de imediato, vá para casa, feche os olhos, reflita, porque a psicossomática é uma matemática, tá? Dificilmente ela dá um resultado errado, ok? Mais alguma pergunta? Ok, gente, então... Eu queria saber, referente à questão da fibromialgia, você tem alguma posição assim para me dar uma luz, um norte a seguir nisso, dentro dessa perspectiva desse tratamento com a Ayurveda? A fibromialgia está sempre relacionada com o sentimento de impotência, tá, Ana? A fibromialgia, na verdade, é uma inflamação, tá? É uma congestão de toxinas. O que é que isso significa? É muito parecido com a psicossomática do intestino grosso, tá? São pessoas que, geralmente, têm um potencial muito grande, mas se vê emaranhada em alguma situação da vida, tá? Da qual ela se sente impotente. Isso desenvolve um sentimento de frustração. É uma tristeza diferente da tristeza do pulmão, tá? É uma tristeza de saber que você pode, mas você não faz. Percebe a diferença? A tristeza do CAFA no pulmão é uma tristeza melancólica. A tristeza da fibromialgia é uma tristeza de um sentimento de impotência, tá? Que a pessoa sabe que ela pode fazer, mas ela está emaranhada naquela situação. E aí ela não faz. Ela fica triste porque ela não consegue sair de tal situação, tá? Mesmo sabendo que ela tem potencial para fazer. Tá? Então, a fibromialgia ela é tratada na medicina ayurvédica com um óleo chamado Mahanarayana. Tá? É um óleo que ele tem gengibre, canela, turmérico, pimenta. Tá? É um óleo de nutrição. Tá? Então, ele nutre as fibras. E aí, quando a gente está fazendo o tratamento de fibromialgia, a gente usa umas trouxinhas com ervas, tá? Que depois que a gente passa todo o óleo na pessoa, a gente estimula a fibra, tá? Dos músculos com aquelas trouxinhas, que as ervas vão fazendo a absorção, tá? Das toxinas que estão na fibra. Então, a gente trabalha, a fibromialgia, a gente trabalha o intestino da pessoa e também trabalha com esse óleo específico que eu te falei, tá? Que é um óleo que vai nutrir as fibras musculares. Mas a gente faz essa abordagem, tá? A gente trabalha fazendo com que a pessoa desenvolva a confiança em si mesmo, tá? Que diminua um pouco essa sensação de impotência. O autoempoderamento ele é muito importante, tá? Porque quando a gente sabe que está num lugar que está nos intoxicando, a gente precisa ter força para sair, sabe? Exato. A gente precisa tomar decisões a nosso favor. E muitas vezes a gente está emaranhado, às vezes tem filho envolvido, negócios, enfim, são muitas possibilidades,
sabe? E que desenvolve a fibromialgia. A fibromialgia, literalmente, é uma doença emocional. E fez muito sentido você falar nisso quando eu estava me vendo na sua fala, que eu fui também muito comparada quando eu era criança, né? Eu sempre tive essa comunicação muito fácil, assim, e às vezes, menina, fala menos, tu não dá espaço para a pessoa falar, às vezes eu sabia a resposta, e aí em algum momento eu fui me tolhindo para poder caber nas expectativas dos outros, e hoje eu me vejo realmente nisso que você falou, foi muito interessante. E vocês fazem esse tipo de tratamento aí, né? No espaço. Isso, a gente faz o tratamento aqui, Então, eu né? depois É, fato direitinho para. isso, é importante sempre levar para a nossa vida o que está por trás das nossas patologias, por trás das nossas desarmonias, né? A gente fazer mudanças que sejam mudanças que... Toda mudança, sabe, Ana, ela é desconfortável, sabe? Eu costumo dizer que toda mudança ela leva a uma crise de abstinência para a nossa realidade, né? Porque a gente se acostuma até com o que não presta na nossa vida, né? Às vezes aquilo está nos ferindo, está nos machucando, mas a gente se acostumou a lidar com aquilo, entende? Então a gente se acostumou. Então, a desintoxicar significa você passar por um processo de não saber onde aquilo vai dar. Entendeu? Porque quando a gente vive numa situação na vida que a gente já se acostumou, se habituou com aquilo que é ruim para a gente não vê expectativas de viver sem aquilo. A nossa visão ela ficou limitada, sabe? E por a visão estar limitada, aumenta a nossa insegurança na mudança, sabe? Então, a abstinência é exatamente isso, é estar disposto a fazer mudanças por nada que você saiba na vida. Você vai sair daquela situação viciante, dolorosa, e não vai saber para onde isso vai dar. E qualquer coisa vai ser muito melhor do lugar que você já estava. Com Tá? certeza, com Porque certeza. uma pessoa viciada, ela sabe que a cocaína, o que o álcool, o que seja qualquer tipo de vício está prejudicando ela. Mas ela encontra um mínimo de prazer ali, que vai ser rápido, mas ela dá vida por aquele segundinho. E às vezes a gente dá a vida por uma migalha de atenção. Não é verdade? E para a gente se sentir aceito e tudo, só que aquilo é um preço alto para a gente, né? E tomar consciência disso é o primeiro passo para a nossa cura, certo? Que bom, gratidão, viu? Gratidão. Gratidão também. Então, se não tem mais perguntas, eu agradeço a vocês a presença, espero ter contribuído. A gente tem, inclusive, pronto, bem lembrado, tem um mini curso dos doshas, tá? Com todas essas informações, não com tantos detalhes, tá? Mas com o detalhe principal, de você saber que dosha você tem, né? Então, de você saber suas características, de você entender, nossa, meu dosha, agora eu estou entendendo porque eu penso dessa forma, agora eu estou entendendo porque eu tenho dificuldade de engordar, agora eu estou entendendo porque eu tenho dificuldade de emagrecer, agora eu estou entendendo porque eu nunca vou ser uma pessoa que vai andar rápido, né? Ou que vai processar tudo rápido. Então, o primeiro passo para a aceitação é você saber como você funciona, né? Você pode até nem saber quem você é, mas saber o que você não é já é um grande passo. Pode perguntar. A Ana Jara está perguntando se dores nos pés, fascite plantar, tem uma relação emocional? Tem. Os pés têm muito a ver com a nossa estabilidade, com a nossa segurança. Então, os pés têm muito a ver com família, pai e mãe, tá? Geralmente, quando os pés eles começam a doer, é quando a gente está num momento de insegurança de sobrevivência, tá? Porque os pés é como se fosse a raiz de uma árvore, tá? Então, quando os seus pés doem, quando você começa a desenvolver fascite plantar e outras patologias que estão relacionadas aos pés, tem muito a ver com base familiar. Muitas vezes é falta de ground, tá? Falta de estabilidade, tá? Na tua segurança com a vida, com teus pais ou com teu trabalho, qualquer coisa que esteja relacionado à tua sobrevivência, tá? Então,
toda dor no corpo, que é muito importante que vocês entendam, elas nunca vêm para destruir a pessoa. As dores do corpo, as patologias, elas são um reflexo de como nós estamos por dentro. É como se fosse o corpo querendo se comunicar com você de como ele está. Entende? Então, cada área do nosso corpo, ela tem terminais nervosos. Então, elas estão ligadas ao hipocampo, tá? Elas estão ligadas ao nosso sistema nervoso parasimpático. Elas estão ligadas aos nossos neurônios. Então, elas não são aleatórias. Então, quando dói o pé aqui, é porque tem algo doendo aqui no coração. Sabe? E a gente sempre sabe. Então, quando a gente para e você faz uma conexão, né, com seus pés, começa a pensar como é que você está vivendo a vida, talvez com uma sensação de estar só, de estar sem apoio, tá? Não estar se sentindo seguro ou segura no trabalho que tem, no habitat que você está nesse momento, tá? Eu espero que faça sentido para você e que a minha resposta possa te ajudar a ter mais, vamos dizer assim, mais consciência, né, do que você está passando nesse momento. Ok? Fez sentido para você? Eu peço que você responda aí para que possa seguir, tá? Se não temos mais perguntas, nem aqui, nem aí, nem aí, então eu quero agradecer a vocês, tá? Por esse encontro. Sempre é bom falar sobre os doces, para mim sempre é um grande prazer, tá? Porque é uma contribuição mesmo para o universo, né? Para que as pessoas possam se conhecer e encontrar o seu eixo, né? Encontrar seu propósito na vida. E a gente não encontra o nosso propósito na vida se a gente não conhece como a gente funciona, quais são as nossas amarras, nossos emaranhamentos. Certo? Então, gratidão, boa noite e até o próximo encontro. Ok? Isaac, esse curso vai ser onde? Aqui? Não, é um cursinho online.